Fala aí, pessoal, firmeza aí, tranquilidade com vocês aí, espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas aqui do nosso canal Ideias Químicas Foco na Questão e vamos dar prosseguimento às nossas aulas, aos nossos estudos agora da organização da tabela periódica, estrutura da tabela periódica e as propriedades periódicas. Como é de praxe no canal, eu trouxe um exercício para a gente estar discutindo os conteúdos pertinentes a esse tópico e hoje eu trouxe essa questão que foi cobrada no concurso do professor de Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Instituto Federal da Paraíba no ano de 2019. Então vamos lá para o enunciado. A existência de propriedades periódicas dos elementos químicos se deve às características de distribuição eletrônica de cada elemento em seu estado fundamental. Então, o estado fundamental é o estado de menor energia ali dos elétrons, certo? Estado fundamental de energia. Sobre as propriedades periódicas dos elementos, então não está falando de um elemento não está falando de um elemento específico, certo? Está falando de um grupo de elementos. É correto afirmar que, então pede a alternativa correta. Vamos lá, alternativa A. Reação altamente exotérmica, que é uma característica periódica, então está falando que essa reação, que a gente ainda não sabe qual tipo de reação, ela é uma característica periódica de reatividade dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Então, está falando que os metais alcalinos e alcalinos terrosos são reativos com algum outro reagente. Explica-se pela tendência a formar cátions, então está falando que esses metais eles vão perder elétrons para formar íons de carga positiva, ou seja, cátions, às custas da redução do hidrogênio da água. Bem, então aqui a gente já sabe com quem que ele está reagindo, com a água, certo? Então fica implícito aqui na questão. Uma reação entre metais alcalinos ou metais alcalinos terrosos com água e está falando que forma um produto, vai formar cátions desses metais alcalinos e vai falar que ainda um outro produto vai se desprender hidrogênio na forma gasosa. Então, se o hidrogênio vai desprender na forma gasosa, é o hidrogênio molecular que a gente vai estar sendo desprendido, liberado. Então, vamos passar para outra tela aqui para a gente estar discutindo, colocando a reação aqui, dando um exemplo de uma reação entre o metal alcalino e água, para a gente ver se é isso mesmo que ocorre. Então, aqui eu tenho uma reação, né? A reação entre um metal alcalino e água. Aqui eu coloquei barra terroso porque poderia ser também um metal alcalino terroso. Então, lembrando, metal alcalino, aquele que está na família, né, no grupo 1A. Então, eu coloquei o sódio, né, sódio sólido, reagindo com água, liberando hidróxido de sódio, ou seja, vai sempre formar, essa vai ser uma reação genérica, vai formar um hidróxido do metal alcalino terroso que vai estar formando. Se fosse aqui, por exemplo, metal alcalino terroso magnésio, por exemplo, formar hidróxido de magnésio. E sempre vai liberar hidrogênio gasoso, né, hidrogênio molecular na forma gasosa. Então, o que já fala no exercício lá, que a gente já pode confirmar pela reação, era o desprendimento de hidrogênio e que ocorreu formação de cátion, sim, porque aqui a gente colocou a expressão que é a forma condensada, mas na verdade esse composto é muito solúvel, vai estar formando íons lá Na+ e OH- em água, certo? Então houve uma oxidação, o sódio oxidou, perdeu elétrons, formou um cátion, né, um íon +2, às custas de uma redução de outra espécie, que foi a redução dos átomos de hidrogênio que formaram o hidrogênio molecular. Então tá certinho. Essa reação, pessoal, ela também é altamente exotérmica. A gente faz um experimento lá na Química Geral, sempre a gente coloca, né, um experimento assim que é muito adotado em vários cursos, né, técnicos de graduação, para estar ilustrando essa característica da reatividade. Então, se a gente colocar sódio, uma pedrinha de sódio em água, a gente vai ver aquela liberação de calor que a gente vai perceber as moléculas de água ali quase alta movimentação, né, borbulhando devido a essa elevação da temperatura em função do caráter exotérmico. Então, vai liberar calor e vai formar hidróxido de sódio. Essa evidência de hidróxido de sódio nesse experimento são pingadas algumas gotinhas de fenolftalina que vão deixar o meio reacional, que era incolor, né, porque o sódio ele é um sólido, a água ali está incolor, e a hora que a gente já deixa aquele meio ali com algumas gotas de fenolftalina, após a reação começar, devido à formação dessa espécie básica, o indicador vai ficar rosa, mostrando que houve formação aqui do hidróxido de sódio. O que a gente pode tirar também de lá, para agregar aqui, é a respeito da reatividade. A reatividade desses compostos, pessoal, tanto nos alcalinos como nos alcalinos terrosos, ela cresce nesse sentido, à medida que a gente vai descendo, certo? No grupo. Então, à medida que a gente vai passando períodos progressivos, passando do 2 para o 3, do período 2 para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, até o 7, a reatividade vai aumentando. E é possível explicar esse aumento da reatividade
em função de outra propriedade periódica, que é a energia de ionização. Bem, a gente já discutiu na aula anterior que a energia de ionização é a energia necessária para estar retirando um elétron do átomo, né, de um elemento ali neutro, no estado gasoso. Então, a energia de ionização, pessoal, à medida que ela aumenta, fica mais difícil de se formar o cátion. E nesse caso aqui, dessa série aqui, a gente vê que o cátion que tem maior energia de ionização, né, porque a gente vê que a energia de ionização que no período ela vai crescer de baixo para cima, a maior energia de ionização vai ser do lítio. E é justamente o lítio que é menos reativo. Então aqui a gente tem uma relação inversa. Quanto maior for a energia de ionização, menor é a reatividade. E dá para a gente entender pela reação, porque essa reação aqui, geral, que acontece para todos os metais alcalinos e alcalinos terrosos em água, ela não passa pela formação do íon. Então, eu não vou ter sódio para formar íon, sódio mais. Então, a energia de ionização está envolvida aqui. Então, quanto maior for a energia de ionização, ou seja, quanto maior for a energia para retirar um elétron do metal alcalino ou metal alcalino terroso aqui, nesse caso o sódio, quanto maior for essa energia, menor vai ser a reatividade, certo? A reação vai acontecer de uma maneira menos eficiente. Por outro lado, se a gente faz isso com o frâncio, a gente vai ver que a reação ela vai ser muito mais reativa, ela vai ser muito mais violenta, porque a energia de ionização dele é menor. Ou seja, energeticamente, essa reação é mais viável. Porque envolve menos energia para tirar o elétron do frâncio do que para tirar do sódio. Então, a energia de ionização ela consegue explicar essa outra característica periódica que é a reatividade, certo? Então, a alternativa A a gente conclui que ela está correta. Vamos então desconstruir as outras, né? Ver o que está de errado para a gente ir também estudando mais aqui a partir do erro, né? Importantíssimo, pessoal, estudar a partir do erro, consertar o que está errado, uma maneira que as pessoas não fazem. Está fazendo exercício lá, se preparando para o concurso, vai lá, já achou a primeira, não discute as outras, acha que está perdendo tempo. Não, perder tempo não está estudando direito. Então, aí está perdendo tempo realmente, estudando da forma correta. A energia de ionização é definida como a quantidade de energia necessária para fazer com que seja removido um elétron de um elemento na fase líquida, formando o íon e farras gasosas. Até aqui, pessoal, até nesse líquido estava tudo correto, né? A gente sabe que a energia de ionização realmente é a quantidade de energia necessária para remover um elétron de um elemento no estado gasoso, no estado fundamental e na fase gasosa, né? Formando o íon também em fase gasosa. Aqui, o que está errado é a fase líquida. Então, vamos aqui recorrer aqui ao nosso conceito de energia de ionização. Energia necessária para remover, então aqui, essas palavras aqui eu deixei em negrito, remover um elétron no estado fundamental, então ele precisa estar no estado fundamental, certo? O elétron do átomo que está sendo removido ele precisa estar no estado fundamental de um átomo na fase gasosa. Então, essas 4 expressões a gente tem que destacar. Ele vai ser removido, ele vai ser retirado do elétron, o átomo tem que estar no estado fundamental e na fase gasosa. Então, essa é nossa energia de ionização. Então, a gente viu que pelo fato que a gente está falando na fase líquida, a questão está errada. Agora, vamos lá para outra propriedade, que é a energia de afinidade eletrônica. É definida como a quantidade de energia necessária para fazer com que seja removido, olha aqui, um elétron de um íon na fase gasosa, formando um átomo ionizado também na fase gasosa. Pessoal, a afinidade eletrônica ela é a energia necessária para adicionar um elétron no átomo, certo? Um átomo no estado neutro, com seus elétrons nos níveis fundamentais de energia, para adicionar um elétron nesse átomo no estado gasoso. Então, aqui não é remover, aqui é adicionar, tá? Então, aqui vamos lá, aqui o conceito de afinidade eletrônica. Energia liberada, então ela é um processo geralmente exotérmico, energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo no estado gasoso, certo, pessoal? A energia, apesar dela ser liberada, por notação, a gente vai ver as expressões, quando a gente pegar tabelas de afinidade eletrônica, com sinais positivos. Mas a gente já tem que subentender que aquele positivo ele está relacionado com a energia liberada. Quando na tabela se coloca a afinidade eletrônica com um sinal negativo, não quer dizer que está liberando, pelo contrário, que aí está absorvendo. Ou seja, vai ter elementos, pessoal, que para a gente colocar um elétron, adicionar um elétron naquele átomo, não vai acontecer liberação de energia, vai ocorrer casos em que vai acontecer absorção de energia, vai ser necessário fornecer energia.
por questões ali de repulsões elétricas. A gente vai ver que em átomos muito pequenos, apesar da carga nuclear efetiva favorecer a carga do núcleo, atrair o elétron ali para dentro do átomo, as repulsões eletrônicas, a densidade eletrônica vai sobrepor esse efeito da carga nuclear efetiva. Então, a afinidade eletrônica, pessoal, ela está ligada a dois efeitos: ao tamanho, ao raio, né? Raios maiores vão favorecer a afinidade eletrônica, porque elementos que vão ter o raio maior, os elétrons vão estar mais distribuídos ali naquela região, e o elétron posteriormente adicionado, ele vai sofrer menos repulsão ali naquele espaço, porque os elétrons vão estar mais distribuídos, certo? Por outro lado, ela também sofre uma ação na carga nuclear efetiva. Quanto maior for o número de prótons no núcleo, maior vai ser a força eletrostática com que o elétron, que vai ser posteriormente adicionado, vai ser atraído. Então, isso facilita a afinidade eletrônica. Mas a gente vê também que há um paradoxo aí, né? Que há uma divergência. Se a carga nuclear efetiva aumenta, o raio diminui. E o raio diminuído não favorece a afinidade eletrônica. Então, a gente tem que ver a afinidade eletrônica, ela é uma propriedade um pouco rebelde. A gente vai fazer uma aula só de afinidade eletrônica para a gente ver como esses dois fatores vão ser discutidos separadamente e ver qual que está preponderante em relação ao outro. Então, a gente viu aqui que no exercício está errado, porque fala que a energia necessária para remover, e não é remover, é adicionar, tá? Tudo aquilo, outra coisa que eu falei, não está relacionado com a questão de estar certo ou estar errado aqui no exercício. É apenas para a gente estar agregando mais valor de conteúdo na questão, que é o que a gente tem que começar a aprender a fazer para estudar de maneira mais otimizada. Aqui agora vamos falar da propriedade do raio. As medidas dos raios de elementos representativos, então vamos lá, os elementos representativos, a gente já tem que ir na tabela e saber quem são os representativos, são de raios covalentes. Então, outro conceito que a gente trabalhou na aula de ontem, são de raios covalentes. Mostram a tendência relativa decrescente de cada elemento ao longo das famílias em períodos progressivos. Então, o que essa última expressão está falando? Está falando que o raio ele diminui à medida que a gente vai descendo no grupo, né? À medida que a gente vai aumentando os períodos. E a gente já sabe que isso não ocorre, que o raio ele vai aumentando à medida que a gente vai descendo na família, no grupo. Por quê? À medida que a gente vai aumentando o período, períodos vão ficando progressivos, a gente vai colocando mais níveis de energia. E esses níveis de energia, em suma, vão dar uma medida do distanciamento dos elétrons periféricos em relação ao núcleo, que impacta no raio. Então, vamos mostrar aqui um desenho aqui daquela tabela com os elementos aqui dispostos pelo raio, né? Aqui tiramos todas as outras informações da tabela e colocamos só o raio. A gente vê que o raio, olha, a gente já pega aqui, ele está decrescendo, quer dizer, ele está crescendo à medida que eu vou nos períodos progressivos. Então, a gente vê que aqui no sétimo período, a gente vai ter o maior raio aqui, né? Que é do elemento frâncio. Isso em função dele ter 7 níveis de energia. Os elétrons vão estar sofrendo pouca atração do núcleo, porque eles vão estar mais distantes, vão estar mais externos. Em detrimento, se a gente vê do lítio, que a gente vê que vai ser o menor dessa série, porque ele vai ter apenas 2 níveis de energia. Então, os elétrons vão estar muito mais internos, vão estar muito mais próximos do núcleo em relação ao frâncio. Então, aqui ele não decresce, ele aumenta, certo? Outra coisa que está errado lá também, pessoal, não é só isso que está errado, do raio estar decrescendo, enquanto ele, na verdade, cresce. O que está errado lá também, que fala no exercício, pessoal, está falando lá que as medidas do raio dos elementos representativos são raios covalentes. Então, elementos representativos. Vamos destacar aqui os elementos representativos para a gente ver quais são os elementos representativos. Aqui, pessoal, esses elementos representativos, a gente vai ter um A, 2, a 13, até a 18, até a família aqui 18. Então, vai ser esse grupo de elementos aqui e aqui, dos alcalinos terrosos e alcalinos. Essa parte aqui a gente chama de elementos de transição. Então, os elementos, pessoal, representativos vão ser aqueles que vão ter na sua distribuição eletrônica os elétrons mais energéticos com orbitais S, né, nesse caso aqui, e P para esse. Então, esses são os elementos representativos. E o que fala no exercício? Que o raio desses elementos são raios covalentes. Então, vamos entender primeiro o que é um raio covalente, né? Para pegar um raio covalente, a gente tem que pegar um composto covalente. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o flúor aqui. Então, eu vou imaginar que aqui eu tenho um átomo de flúor ligando com outro átomo de flúor.
um modelo aqui bem simplório de uma ligação covalente. Então, eles estão aqui compartilhando seus elétrons, formando uma ligação covalente. Então, a distância entre um núcleo e o outro, dividida por 2, vai ser o raio covalente. Então, o raio covalente, a gente só vai poder usar essa designação quando a gente está tratando de elementos que estão dentro de uma ligação covalente. Então, se aqui a gente tivesse cloro molecular, né, Cl2, flúor molecular, F2, bromo molecular, entendeu? Oxigênio molecular. Mas nem todos os elementos representativos formam ligações covalentes entre si. A gente pegar aqui, por exemplo, aqui o sódio, se a gente imaginar que isso aqui vai ser um átomo de sódio e outro átomo de sódio, essa ligação aqui não vai ser covalente, pessoal. Ela tem uma característica muito baixa covalente. Ela vai ser uma ligação metálica, certo? Então, a gente vai ter uma outra distribuição, uma estrutura cristalina, e dentro daquela distância dos átomos de sódio vizinhos ali, a metade da distância entre um núcleo e o outro que vai ser o raio. E nesse caso não vai ser mais raio covalente, porque a gente não está formando uma ligação covalente, vai ser um raio metálico. Da mesma forma, se a gente pegar, por exemplo, o hélio, supondo que isso aqui vai ser um átomo de hélio e outro átomo de hélio, a gente sabe que não vai formar molécula de hélio, He2, certo? A gente sabe, a gente vai ver lá na teoria do orbital molecular, que essa molécula é energeticamente inviável, certo? Por questões de energia. A gente vai ver isso quando a gente for ver a parte de teoria do orbital molecular. Então, não poderia a gente designar para esse elemento que é representativo, colocar uma designação de raio covalente, sendo que não está formando uma ligação covalente. Aqui, se eu tivesse um átomo de hélio e outro átomo de hélio, próximo um do outro, seria dois átomos de hélio ali, formando interações de Van der Waals dentro do hélio ali, mais próximos, né, no estado gasoso. Então, seria um raio de Van der Waals. Então, para os elementos representativos, o raio atômico ele vai poder ser um raio metálico, um raio covalente, tanto como um raio de Van der Waals, não só raio covalente, como afirma o exercício. Então, essa é uma outra afirmativa que está errada, beleza? Então, vamos para a letra E, para a gente finalizar. Quando a representação da afinidade eletrônica é feita com entalpias negativas, entalpias aqui, pessoal, está falando em relação à energia, tá? Apesar de a entalpia estar ligando muito com calor, não necessariamente a energia que a gente vai formar, vai fornecer ou vai ser liberada para a afinidade eletrônica vai ser na forma de calor, mas tudo bem, deu para entender que essa entalpia refere-se à energia. Então, quando fala que a entalpia é negativa, tem-se a definição operacional de afinidade eletrônica, medindo se a energia gasta para retirar um elétron. Então, pessoal, aqui já está errado. A afinidade eletrônica nunca vai ser para retirar elétron, vai ser sempre para colocar elétron. Então, aqui já está errado. De um ânion estável, não. Ela não vai ser de um ânion estável, certo, pessoal? A afinidade eletrônica, ela não vai retirar elétron, nem de ânion, nem de cátion. Ela vai sempre estar colocando elétrons num átomo, certo? Um átomo no estado fundamental e no estado gasoso. Então, essa aqui também é uma alternativa errada. Então, pessoal, a alternativa correta, a alternativa A, né, que fala com que a reação de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos é uma reação exotérmica, acompanhada de uma liberação de calor e explicada devido à tendência de formação de cátion às custas da redução do hidrogênio da água que se desprende na sua forma gasosa, como a gente viu ali na outra tela. Então, pessoal, bem, é isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenham gostado da aula, que tenha serventia para vocês. E vamos dar continuidade nos próximos vídeos aí tratando das propriedades periódicas. Eu estou tentando buscar um exercício que trabalha apenas uma propriedade periódica, para a gente dar mais profundidade, mas é muito difícil. Os concursos eles preferem, quando vão trabalhar as propriedades periódicas, misturar todas, entendeu? Mas a gente pode fazer uma aula também de alguma propriedade que seja ali mais peculiar, como é a afinidade eletrônica. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Abração, fiquem na paz aí, até o próximo vídeo.